Bom dia, saúde irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler, glórias a Deus, aleluia, essa palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, porque sabemos, managasturion decai as sérvias, que é aquela que nos dá força, é aquela que nos dá direção e nos leva até o Senhor. A palavra do Senhor que está no livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 em diante, que fala, managasturion as sérvias. Herodes manda matar Tiago e Pedro é livre da prisão. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas adiante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança-te às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerava ele nisso, e foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de si. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram, e assinaram-lhe, e ele com as mãos para que se calassem. Contou-lhes como o Senhor o tirava da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Somente até aí. A palavra do Senhor fala que Tiago tinha sido preso por Herodes. E a palavra do Senhor fala bem assim que Herodes vai lá e manda matar Tiago. E nisso que Herodes vai lá e manda matar Tiago, ele passa a perseguir também, Herodes passa a perseguir também outros cristãos, ou seja,
Depois da morte de Jesus, a palavra do Senhor fala bem assim, que Jesus morreu. Ali, ao terceiro dia, ele ressuscita, ele aparece aos discípulos ali. Depois de alguns dias ali, ele fica com os discípulos. A palavra do Senhor fala bem assim, que ele aparece para mais e mais pessoas, Jesus. Ou seja, depois de ressuscitado. E a palavra do Senhor fala bem assim que desceu sobre eles, ou seja, o Consolador. Jesus fala bem assim, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, vos deixarei o Consolador. Aí, ou seja, o Espírito Santo desceu ali no dia de Pentecostes, e a palavra do Senhor fala bem assim, que eles foram cheios do Espírito. E a palavra do Senhor fala bem assim, que o que aconteceu? Eles anunciavam o Evangelho e foram fazendo discípulos. Discípulos e mais discípulos foram sendo ali feitos através dos discípulos de Jesus. Ou seja, eram homens e mulheres que se entregavam ao Senhor e obedeciam a palavra do Senhor. Eles acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, eles acreditavam que Jesus era o Messias. E a palavra do Senhor fala bem assim que Herodes, não satisfeito, nem os judeus satisfeitos com o que estava acontecendo, ele passou o quê? Passou a perseguir os discípulos também. Aquelas pessoas que aceitavam Jesus passaram a ser perseguidos. Muitos eram mortos. E um deles era o discípulo que andava com Jesus mesmo, ou seja, Tiago. Tiago tinha sido preso e depois ele foi decapitado. E a palavra do Senhor fala bem assim, que Herodes, não satisfeito, pegou a Pedro também. Ou seja, ele estava alegre de pegar Pedro, por quê? Porque ele também ia julgar Pedro e também ia matar Pedro. E a palavra do Senhor fala bem assim que enquanto Pedro estava preso, a igreja do Senhor, ele estava orando, ou seja, o povo de Deus ali estava orando numa casa. E eles não cessaram de orar, era constantemente orando pela vida de Pedro que estava preso. E a palavra do Senhor fala bem assim que Herodes mandou que ele viesse a ser guardado por muitos soldados, ou seja, ele queria que vigiasse a Pedro, por quê? Porque no dia do julgamento, ele queria ter Pedro ali junto com ele, para que ele viesse julgar e agradar o povo também. E a palavra do Senhor fala bem assim, que no dia do julgamento, que era naquela noite, a palavra do Senhor fala bem assim, que um anjo chega até a Pedro ali na prisão, desperta Pedro, e Pedro estava preso entre os pés e as mãos. Despertou Pedro, e junto de Pedro também estavam 2 soldados. A palavra do Senhor fala bem assim, que Deus desperta Pedro, toca em Pedro ali, o anjo desperta Pedro, e aquele mesmo anjo vai lá e chama Pedro. Quando ele chamou Pedro ali, as cadeias que estavam na mão de Pedro, ou seja, as algemas ali, os grilhões ali, foram lá e se quebraram, ou seja, se soltaram da mão de Pedro, dos pés e das mãos. E o anjo chamou Pedro, e o Pedro passou entre aqueles soldados que estavam com ele e os outros que estavam do lado de fora ali, da cadeia, esperando, ou seja, aqueles que estavam do lado de fora ali das grades, também passou por eles. E a palavra do Senhor fala bem assim que a porta principal, ela vai lá e se abre sozinha, que dá acesso à rua ali. E quando eles saíram para fora, a Bíblia fala bem assim que o anjo foi lá e desapareceu. Ou seja, e Pedro falou bem assim, verdadeiramente, o Senhor tinha enviado um anjo para libertar ele da prisão. Pedro reconhece que aquilo ali não era uma visão. Deus não estava dando uma visão para Pedro. Pedro pensava que era uma visão, que ele tinha visto ali um anjo ali que era uma visão, mas na verdade era o anjo que apareceu realmente para ele e estava livrando a ele. E a Bíblia fala bem assim que ele foi até a casa onde estavam aquelas pessoas orando, e quando ele bate na porta, uma menina vai lá e vai para atender quem é. Só que ela escuta a voz de Pedro e conhece. E ela não tão alegre, ela não abre a porta. E a Bíblia fala bem assim que ela vai até ali aonde que está aqueles irmãos orando, aqueles servos do Senhor orando, e fala para eles. Só que eles ficam ali e falam com ela que ela estava delirando, que era um anjo dela que tinha falado com ela. E eles não acreditaram naquela menina. Mas Pedro, a Bíblia fala bem assim que ele começou a insistir de bater. A palavra do Senhor fala bem assim que quando ele começou a insistir, eles foram para ver. Até que eles se assustaram, eles ficaram espantados, porque realmente era Pedro. E a palavra do Senhor fala bem assim que Pedro tinha falado com eles, feito sinal para eles ficarem em silêncio, para que eles viessem anunciar. Irmãos, o Senhor nos fala através da palavra dele o grande poder que tem a oração dos servos do Senhor. Vemos que os discípulos estavam obedecendo a palavra do Senhor. E eles faziam discípulos. A palavra do Senhor fala bem assim, que nos diz que para nós fazermos discípulos, ou seja, ir por todo mundo e anunciar o Evangelho. Isso significa o quê?
é fazer discípulos de Jesus, é fazer servos e servas que obedeçam a Ele, aqueles que andem na presença do Senhor. E a palavra do Senhor fala bem assim, que aquilo dali não estava agradando a Herodes, não estava agradando a judeus, mas o que importava não era o que o inimigo ali queria, mas o que importava é que a obra do Senhor estava sendo feita. E a Bíblia fala bem assim que quanto mais Herodes também prendia, matava, quantos mais eles perseguiam, mais ia crescendo o número de cristãos, mais ia crescendo aqueles que se convertiam ao Evangelho. E o que acontece? A palavra do Senhor fala bem assim que aquele povo, sabendo que Pedro estava preso, eles clamavam sem cessar pela vida de Pedro. Eles oravam pela vida de Pedro. O que a palavra do Senhor nos ensina, amada igreja? Sabemos, Managastur de Coldo e as Sérvias, que o inimigo ele tem estratégias. O inimigo ele faz de tudo. Por que ele pegou a Pedro? Ele sabia que Pedro era uma liderança entre ali, aquele povo. Ele sabia que Tiago era uma liderança. Primeiro ele pega Tiago. Tiago vai lá e é preso e ali é decapitado. Depois ele pensa em pegar Pedro também. Ele pegou a Pedro pensando em matar Pedro também, para destruir, ou seja, acabar com o cristianismo. Ele vai e faz o quê? Ele vai lá e manda prender Pedro também. E a palavra do Senhor fala bem assim que a igreja orava sem cessar por Pedro, e fervorosamente ela orava. E vemos que o Senhor envia um anjo até aquela prisão. O Senhor nos ensina através dessa palavra o poder que tem a oração. Muitas das vezes o inimigo ele vai fazer o quê? Ele vai lançar os seus projetos ali, ele vai lançar os seus planos contra a nossa vida, ou seja, ele vai criar situações para tentar abater a nossa fé. Ele vai tentar abater a nossa fé ali de tal maneira para que a gente venha negar, para que a nossa fé venha a ser abalada. Você pode observar que Pedro estava preso. Quantas prisões também nos encontramos, ou seja, não somente aquela prisão ali que você fica entre as grades, mas também falamos dos problemas, ou seja, quantos problemas que nos aprisionam, saúde, até mesmo espiritual, sentimental, são várias coisas que tentam ali nos aprisionar, e a intenção do diabo é nos destruir dentro daquela prisão, ou seja, é nos destruir naquela área, e ele vai tentando, até que chega um ponto em que, se a pessoa ceder, realmente ele consegue. Mas o Senhor nos ensina através dessa palavra que Pedro permanecia na fé, ele obedecia a palavra do Senhor, ele era um homem que não desistiu do Evangelho, mas ali ele cumpriu a palavra do Senhor. Ele estava preso, mas ele continuava temente a Deus. E o principal, a igreja orava por ele. Assim também eu e você. A igreja do Senhor tem que constantemente estar em oração, em vigilância. Sabe por quê? A oração é aquela que nos dá força. A oração é aquela que nos capacita para que a gente venha estar de pé. Sabe por quê? Porque através da tua oração, Manubicou e as Sérvias, você é sustentado. Através da tua oração, Deus capacita os irmãos que estão sobre a face dessa terra. Através da tua oração, almas são libertas. Pessoas são livres das prisões, das drogas, da prostituição. Quando estão aprisionados aí na prostituição, quando estão aprisionados ali naqueles problemas e acham que não vão ter a solução. Mas Deus nos ensina através da oração, que a oração ela move a mão do Senhor. A palavra do Senhor fala bem assim que Josué, um dia ele recebe um recado, que os teus servos estavam sendo atacados por reis. E a palavra do Senhor fala bem assim, que ele recebe esse recado e os seus servos ali, a qual serviam a ele, estavam sendo atacados naquela cidade. E o que ele fez? Ele se apressou para socorrer os servos dele, do povo de Israel. E a palavra do Senhor fala bem assim, que ele começou a clamar ao Senhor. Quando chegou naquele lugar, ele clamou ao Senhor, que o Senhor viesse a fazer o milagre ali. E o que Deus fez? A palavra do Senhor fala bem assim, que Deus ele parou o sol e a lua. Ou seja, ele parou, e a Bíblia fala bem assim, que o dia se estendeu tanto, que Deus ele fez o quê? Ele parou o tempo,
Ele parou o sol ali, ou seja, o sol não desceu, ou seja, não houve lua ali naquele momento ali, não houve escuridão naquele momento ali. Ao contrário, a palavra do Senhor fala bem assim, que quando ele orou, a Bíblia fala bem assim que o tempo foi parado, sabe para quê? Para que Josué viesse a perseguir os inimigos dele. Por quê? Porque se tivesse a noite ele não ia conseguir enxergar. Se fosse a noite ele não conseguiria ver os inimigos dele. Só que Deus ele para o tempo para Josué. Através da oração de Josué. Deus vai lá e faz o quê? Ele para o tempo, Josué ataca os seus inimigos e Deus ainda manda saraiva, ou seja, ele manda bolas de fogo e ele consome também aqueles inimigos ali. E a palavra do Senhor fala bem assim que através da oração também, Elias orou e o fogo caiu do céu e consumiu o holocausto. Muitas das vezes nos encontramos abatidos, muitas das vezes a tristeza, a angústia, em buscar, tentar tirar nossa paz. Mas devemos entender que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando dobramos o nosso joelho e clamamos ao Senhor, quando buscamos do Senhor o refúgio dele, ele é fiel para nos socorrer. Sabemos que o inimigo de nossa alma, ele busca força através da nossa fraqueza. Ele tem se fortalecido através da fraqueza de muitos que estão aí desistindo do Evangelho. Nesse momento, há muitos que se afastaram do Evangelho. Há muitos que deixaram o Evangelho de lado. E Satanás ganha força em cima disso. Quando o servo do Senhor ele desiste. Quando o servo do Senhor ele abaixa a cabeça e fala, não tem mais jeito. Ele desiste da caminhada. Mas a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor ele enviou o teu Espírito, sabe para quê? Para nos socorrer. E a palavra do Senhor fala bem assim, que o Espírito Santo do Senhor ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando você não tem mais força, mas mesmo assim crê e busca o Senhor, a Bíblia fala bem assim que ele faz o quê? Ele intercede por você e por mim com gemidos inexprimíveis. Ou seja, aonde não tem força, onde você somente tem chorado, onde as lágrimas têm descido, você não tem palavras muitas das vezes para você falar com Deus por causa da dificuldade, por causa da luta. O Senhor ele acolhe aquela lágrima, a tua oração, a qual você não está tendo força para você orar. Ele multiplica ali, ele fortalece aquela oração, ou seja, ele intercede por você, ou seja, intercede por mim. Ele dá força àquela oração e leva até o Senhor. Ou seja, mesmo que seja uma pequena oração, uma pequena frase, ele reescreve uma oração maior, ou seja, ele faz da força a sua oração. Por isso, o Senhor nos ensina através desta grande palavra que não devemos desistir de orar, não devemos deixar a presença do Senhor de lado, mas sim devemos buscar em oração, estar firme, sabe por quê? Através das nossas orações também. Muitos são aqueles que estão sendo socorridos. A igreja do Senhor está de pé através da oração. Que o Espírito Santo venha continuar falando em cada coração. Que possamos juntos, Managastur de Caia Sévias, lembrar Ramanub e Asturion de Caia Sévias, que fazemos parte, Manubicou de Assévias, de uma tão grande Arrai de Cou de Assévias, tu de Caia Saios Igreja. Arrai de Cou de Assaios, a Igreja de Cristo Jesus. E quando falamos sobre igreja, eu não estou falando sobre placa, eu estou falando da igreja que é você. A igreja que sou eu, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos aqueles a qual fomos separados para esta grande obra. E o Senhor é aquele que tem nos capacitado todos os dias, para que possamos vencer, para que possamos buscar a cada dia ser fiel a Ele. E que o Espírito Santo venha continuar falando em cada coração, que possamos a cada dia, Manubicou de Asseve, Asturion de Caiaçaios, Arramanu e Asturion de Caiaçaios, buscar do Senhor a força e o livramento do Senhor, para que possamos a cada dia, Arraideon de Cou de Assaios, Asturion de Caiaçaios, anunciar o Evangelho do Senhor. Sabemos, Manubicou de Assévias, que Pedro, no início ele pensou que era uma visão, mas depois que ele estava lá fora, ele percebeu que realmente
o anjo do Senhor tinha livrado ele ali. Vamos entender, Managastu decou de Sévias, que a sentença a qual Pedro ia levar por Herodes seria a morte. Mas o que Deus tinha para Pedro era maior. O que Deus tinha para Pedro, Manubicou de Sévias, era um algo, Manubicou de Sévias, a qual Manubicou de Sévias, Turion de Caiaçaios, a Ramanubias tu de Caiaçaios através de Pedro. Muitas e muitas almas se renderiam ao Senhor. Através de você também. O Senhor tem muitas almas para se render. O Senhor tem muitas vidas, Manubicou de Sévias, tu de Caiaçaios, para salvar. Mas cabe a cada um de nós nos colocarmos na posição que o Senhor colocou ali a nós, ou seja, na posição que o Senhor quer, e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei qual é a tua luta, qual é o teu sofrimento. Eu não sei a prisão que tem te aprisionado. Mas o Senhor, Arrai decou de Sévias, Turion de Caiaçaios, marcou o dia e marcou a hora para te libertar. Esse sofrimento, ele vai ter fim. Essa luta, ela vai ter fim. Essa pessoa que muitas das vezes se encontra ali nas drogas, ou seja, não está tendo força para buscar ali para ela mesma, não está tendo força para se levantar, para se erguer. Por quê? Porque o diabo tem escravizado aquela pessoa nas drogas, na prostituição. Aquela pessoa que não está tendo força ali nem para falar. Mas Deus, ele tem o quê? Através da oração, através do clamor da igreja, ele tem uma libertação para aquela vida. Que o Espírito Santo venha continuar falando em cada coração. Em nome de Jesus.